Olá, moçada, tudo bem? Uma honra para a gente estar aqui abrindo esse workshop de equino, da 56ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o uso de pré-secado na alimentação de equinos. Eu sou o Vinícius, sou médico veterinário, atualmente sou professor de equidicultura e forragicultura no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Bambuí. E quando eu falo que a gente vai falar um pouquinho, é em função, né, da extensa quantidade de material, de ainda muito do que se estudar em relação a esse tema, tá? Quando a gente se propõe a falar sobre um tema como esse, né, de fato é um tema polêmico, ainda com muito caminho para percorrer, tá? E eu quero alinhar aqui com vocês para a gente ficar consciente do de que o que a gente vai falar aqui hoje é apenas um pedaço dessa história, né? Nós não, hora nenhuma, temos pretensão de esgotar o assunto, muito longe disso, né? Na verdade, a gente quer trazer mesmo pontos de reflexão, né, e de entendimento aí sobre o uso desse alimento. A gente precisa entender como o processo se dá do ponto de vista microbiológico, do ponto de vista bioquímico, né? Quais os pontos de desafio e quais os pontos de oportunidade para a utilização desse alimento no dia a dia com o cavalo, tá? A gente tem de entender outra coisa, que é, na maioria das vezes, as regras, 100%, né? Ah, isso é muito bom ou isso é muito ruim. A gente tem de tomar um cuidado com isso, né? Por quê? Porque essa unanimidade nem sempre é o melhor caminho, né? A gente precisa entender que a silagem, ela é um produto de um processo de conservação, e se eu ensilo material ruim, eu vou ter silagem ruim. Se eu ensilo material bom, eu tenho a oportunidade de ter material bom, né? E a silagem pré-secada é a mesma coisa. Embora a gente não esteja falando de silagem convencional, o raciocínio se aplica à silagem pré-secada também, tá? Bom, a gente fez uma pequena pesquisa, né? A gente teve 480 respostas, mais ou menos 480, né? E a pergunta era, quais são as primeiras palavras, né, que vêm ou que você pensa na hora que você lê essa frase? Uso de silagem pré-secada para equinos. E aí a grande campeã disparada, né, foi a cólica e a laminite, o complexo cólica e laminite, né? Alguns colegas levantaram o ponto da variação de matéria seca, do custo da alimentação, da possibilidade de usar como um alimento, como ingrediente, né, com a dieta formulada. Alguns colegas levantaram a contaminação por fungo, mofo, contaminação por micotoxinas, enfim. Como eu já disse em outras oportunidades, né, quando a gente afirma alguma coisa, a gente está olhando para dentro dos nossos próprios registros, né, para que aquilo faça sentido de alguma forma. Então, é normal que a turma da clínica e da cirurgia, por exemplo, né, de equinos, tenha registros ruins do uso de silagem pré-secada, de silagem convencional e etc. Por quê? Porque os casos, né, os registros que a clínica cirúrgica tem, são de atendimento de animais que de fato tiveram algum problema clínico, né, ou cirúrgico. E, em função desses vários registros ruins, né, cria-se essa imagem, né, do uso de silagem pré-secada e etc. Que é uma coisa ruim, que é um desafio, que é um problema e tudo mais. E na visão, né, no entendimento, nesse pedaço da história deles, realmente, é verdade, a gente sabe, todos os problemas, todos os desafios, né, eles estão aí rotineiramente. E, por outro lado, a gente tem um cenário extremamente desafiador, com altas nunca vistas, né, de 60%, 70% de preço de insumo, preço de ração, preço de feno, e quem está criando cavalo, quem está na outra ponta, né, da produção, na zootecnia da coisa, precisa de alternativa, né? Precisa de equilibrar esses insumos, esse uso, né, desses materiais. E precisa de alternativas que sejam interessantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, né? Então, são avaliações que vão sempre andar juntas ali, né, e que devem ser consideradas. Alimentos alternativos ao feno, né, que é tido como melhor alimento, como principal alimento e etc., né, além das forragens verdes, pastejo, etc., mas na época de escassez, a gente precisa, sim, de alimentos alternativos ao feno,
né? E, obviamente, que isso vai passar por uma análise técnica e uma análise financeira, né? É um pouco disso que a gente vai conversar aqui, tá? Eu me lembro que há mais ou menos uns 3 anos, 2018, 2019, a gente estava envolvido, né, nesse intervalo entre 2018 e 2019, a gente estava envolvido diretamente em um trabalho de classificação de feno e pré-secado de uma grande empresa no mercado produtora de feno e de pré-secado, tá? Mais tarde até veio a lançar esse quadro de classificação em parceria com outro laboratório, né, um projeto muito bacana, muito legal, realmente trazendo técnica, trazendo ciência, né, para a nutrição, não só de equinos, mas de todas as espécies que utilizam esses alimentos, né? Bom, o fato é que essa empresa vendia silagem pré-secada para um grande aras, né, quase 1.000 animais nesse aras. Esse aras era no Rio de Janeiro e era o principal cliente de pré-secado dessa empresa, tá? E um belo dia, uma das cargas desse pré-secado, né, teoricamente, segundo o diagnóstico dos colegas, esse aras tinha uma equipe de veterinários dedicada lá, né, para cuidar desse volume de animais que tem. E essa equipe diagnosticou, então, essas cólicas, né, e considerou a silagem pré-secada como uma das causas dessa cólica, né, desse episódio. E aí, dentro da empresa, né, essa empresa tinha um processo de produção muito bem controlado, tinha uma equipe dedicada, né, para ajustar esses processos. Isso era muito bem acompanhado lá dentro, né? Só que a partir do momento que esse produto ele sai da fazenda e chega até o aras e na utilização desse produto, a empresa, né, a gente não tem mais controle do que acontecia, né? Então a gente foi convidado, a gente foi lá nesse aras para poder entender, para poder, né, dar um auxílio de alguma forma, para entender realmente o que poderia ter acontecido, etc. Bom, quando a gente foi, né, essa ida nesse aras foi no dia 23 de março, eu me lembro que era o dia do meu aniversário, em 2019, e a gente fez um diagnóstico de situação geral, né, em um dia, muita discussão, levantamento de dados, entendimento, né, do processo, do próprio sistema de produção ali. Era um volume grande de cavalo numa área pequena, então um processo bem intensivo mesmo. E aí a gente percebeu que o desafio naquele área, naquela região, era muito grande para esse tipo de alimento. E aí a gente foi levantando, então, situações, foi vendo possibilidades. E por coincidência, estava acontecendo uma descarga de um caminhão de pré-secado. A compra era muito frequente, a entrega era muito frequente. E a gente começou a perceber, né, que na descarga dessas bolas, a gente tinha algumas bolas estavam rasgando, né? E a gente pegou a temperatura média desse aras e no verão a temperatura média era de 34 graus. Então são temperaturas limítrofes aí que já permitem, né, um crescimento acelerado de fungo, levedura, etc. Aliado a esse manejo de descarga, etc., aliado a outros desafios de ingestão de água e tal, que a gente levantou, né, discutiu muito com a equipe do aras e tal. Foi um dia muito produtivo, muito legal, porque a gente tirou vários aprendizados daquilo ali, né? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente vê, né, um rótulo, vamos falar assim, silagem pré-secada é ruim, é um elemento de risco e etc. Se isso fosse uma verdade, o mundo inteiro não usaria silagem pré-secada para cavalo, né? Então nós temos de entender realmente o que está acontecendo ali, que pode ter sido causa ou não, né, de um episódio desse, mas o principal aprendizado é que independente, né, do alimento que está sendo utilizado, a gente precisa de entender o manejo, como esse alimento está sendo utilizado, tá? Porque muitas vezes essa conta, né, vai ficar para o alimento, mas o erro não está no alimento, às vezes o erro está no manejo. Obviamente que tem alimentos que não vão ser utilizados, né? A gente faz isso de forma consciente. Alimento X, com característica X, não vai bem, não casa com a fisiologia da digestão, com o comportamento e etc. do cavalo. Tá tudo certo. Nós estamos fazendo isso com critério, tá? Mas não rotulando um alimento X ou Y, que ele é bom ou que ele é ruim. Se a gente começar a enxergar os alimentos como ingredientes de dieta, a gente começa a ter a oportunidade de balancear a dieta para manter saúde de trato gastrointestinal e para manter desempenho, né? A custos, a critérios equilibrados, né? Porque se não for dessa forma,
a inviabilidade do negócio, né? Tira o criador do meio, tira o treinador do meio, e aí todo mundo perde com isso. Então, o que a gente quer é uma equicultura forte, né? Com cavalos saudáveis e com critérios, com acompanhamentos, com gestão, né? Com a coisa mais profissional, assim como acontece em outras espécies, né? Nada mais do que trazer essa inteligência que está disponível, né? As grandezas já estão aí, basta a gente trazer elas para o meio do cavalo, trazer elas para a rotina, né? No dia a dia dos aras e dos centros de treinamento, tá? Bom, o que é esse pré-secado? Né? Entrando mais profundamente aqui agora no alimento em si, para a gente poder entender, né? Que eu queria fazer um alinhamento com vocês. O que é esse pré-secado? Por definição, né? É uma forragem com teor de matéria seca. Do ponto de vista de conservação, né? O pré-secado é uma silagem, tá? Que passa por um período mais curto de desidratação do campo do que o feno. Como assim? A gente já viu em outras oportunidades aí que se a gente corta uma gramínea no momento certo de utilização dela, os teores de matéria seca são muito baixos, próximos a 18%, 20%. Vai depender, né? Mas próximo a isso aí. O que resultaria numa silagem de baixa qualidade, né? Nós não estamos falando de milho, nem de cereal, nós estamos falando de gramíneas, tá? De capim. Esse corte com matéria seca baixa resultaria numa silagem convencional de baixa qualidade, né? Então, quando a gente deixa esse material fazendo uma pré-secagem, então secando no campo, né, por menos tempo do que o feno, então ele atinge ali uma matéria seca entre 40 e 60, na média a gente vai pegar 50% de matéria seca, esse material é ensilado, tá? Essa ensilagem, né, normalmente acontece nessas estruturas, né, que a gente chama de silo-bola. Essa silagem, o processo de conservação, né, segue o mesmo padrão de pensamento da silagem convencional. Então, esse material está um pouco mais seco do que uma silagem convencional, né? A silagem convencional a gente faria aí com 30% de matéria seca, mais ou menos. Essa aqui a gente vai fechar entre 45 e 55, tá? A extensão de fermentação dela é um pouco menor, ou seja, quantidade, né, de carboidrato que vai ser fermentado ali, o número de bactérias que vai crescer vai ser um pouco menor do que a silagem convencional, tanto é que o pH dessa silagem fica um pouco mais alto, nós vamos ver esses dados daqui a pouco, tá? Mas essa silagem vai ser embalada, né, num ambiente anaeróbico, essa anaerobiose faz esse crescimento de bactérias ácido láticas e outras bactérias também, né, mais do que na silagem convencional, o perfil microbiológico é um pouco diferente, mas a ideia, né, o raciocínio é o mesmo, de diminuição de pH e conservação do material em função do pH baixo, tá? Se isso for bem feito, né, no momento certo, com gestão da qualidade, dos processos, etc., um material bem conservado, apto a ser utilizado para os equinos, né? Obviamente, pensando que isso é um ingrediente, a gente vai acabar formulando uma dieta e usando isso como ingrediente. Pode ser a base volumosa da dieta sem problema nenhum, tá? Então, ele é um intermediário de matéria seca entre a silagem convencional e o feno. Na maioria das vezes, ele vai ser feito, né, com as forrageiras, com as gramíneas que a gente utiliza para fazer o feno. Talvez aqui no Brasil, que a gente mais comum, né, que a gente tem, sejam nos climas tropicais. A gente vai ter as pré-secadas de Tifton, de capim vaqueiro, de gramíneas do gênero Sinodon, tá? E nas regiões de clima temperado a gente vai ter outras opções, né? De trevo, aveia e outras forrageiras que são de clima temperado e crescem aí num clima mais frio, né? Que toleram essa característica de clima mais frio. Bom, quando a gente pensa na produção em escala, né, em grande quantidade, dificilmente a gente vai conseguir separar essa produção de pré-secado da produção de feno, tá? Então vamos entender que nesses moldes que a gente vai falar aqui, um conjunto de maquinário específico para a produção de pré-secado é necessário. E aí que na maioria das vezes a confecção de silagem pré-secada, ela faz parte do planejamento da produção de feno. Como assim, Vinícius? Bom, existe um negócio que chama calendário, ou agenda macro, que a gente chama, tá? Essa agenda macro é uma agenda de corte para um campo de feno. Então, essa agenda, ela respeita alguns critérios, né? E quando o campo chega no limite de data ou de estrutura para ser cortado,
independentemente se a janela climática está favorável ou não, esse campo vai ser cortado. Tá? Então, como é que funciona isso? A gente tem um parâmetro de avaliação. Né? Tá na data na estrutura limite para corte? Não. Então, aguarda e reavalia daqui 5 ou 7 dias. Depende do processo. Sim, chegou no limite de estrutura para corte. Então, corta, independente da janela climática. Tá? Se a janela climática é boa, então tem sol, a umidade do ar baixa, velocidade de vento, faz o feno. E aí, na maioria das vezes, nós estamos falando de feno A, feno top. Tá? Se a janela climática não é boa, faz o pré-secado. Por quê? Porque ele fica menos tempo no campo, então o risco de perda desse material é menor. Mas percebam que nós estamos falando de uma estrutura de corte que daria aquele feno A. Ou seja, nós estamos ensilando um material de alta qualidade. Boa relação folha-como, muita folha, muito nutriente, né? Então, nós não estamos falando de um pré-secado que é um resto de material que vai ser ensilado, etc. Nada disso. Ela só faz parte de um critério, ela faz parte de um processo, e esse organograma aqui é só para a gente entender como é que isso funciona. Tá? E aí, dessa forma, sim, é muito viável, né? Um material de boa qualidade, para a gente poder realmente utilizar como base volumosa, se for essa decisão técnica e econômica no Aras ou no centro de treinamento. Tá? Não é uma regra, mas é uma opção. E aí aqui eu queria chamar a atenção para os processos, né? Eles são muito semelhantes ao processo do feno. Então o material é cortado no campo, né? Esse material cortado ele fica menos tempo. Então vou colocar um videozinho aqui. Ele fica menos tempo. Ele vai ter uma ou duas reviradas aí que a gente fala, né? Ele vai ser batido uma ou duas vezes, tá? Isso aqui é um ancinho, é um implemento funcionando para poder espalhar esse material no campo, né? E aumentar a velocidade de secagem, a homogeneidade de desidratação desse material, e aí, a partir da desidratação desse material, ele vai passar pelo processo, então, de ser embalado, né, naquelas bolas e depois de ser ensilado nos plásticos filme, tá? Então, aqui, ó, uma foto, né, de como que esse material é coletado no campo, ó. Esse material vai sendo coletado no campo nas leiras, tá? Essa aqui é a máquina que vai fazer essa primeira embalagem, né? A gente coloca ali um sisal mesmo, é um material semelhante àquela cordinha que embala o feno, só que ele vai ficar bem prensado, bem justo aqui nessa estrutura redonda, né? Isso aqui é regulável, essa bola pode chegar aí de 150, 200 até 500 quilos, né? Depende da capacidade da máquina, depende da regulagem dela, mas esse material sai, então ele vai ser coletado no campo e vai sair dessa forma aqui. Tá? Depois que ele é, né, colocado nessa embalagem, colocado nesse sisal, ele vai passar pelo processo de embalagem da silagem em si. Né? Então aqui aquela bola que a gente viu no campo, tá? Que a gente viu sendo embalada, ela vai, essa máquina, né, que é uma outra máquina específica, ela vai pegar essa bola e vai fazer a plastificação dessa bola. Isso aqui é um dos pontos, né? Além dos teores de matéria seca, da gente ir acompanhando isso no campo. Esse aqui é um dos pontos que fazem esse material ficar bem conservado ou não, né? Que é o número de plástico, o número de camadas de plástico que a gente coloca, tá? Esse número de camada de plástico pode variar aí de 8 até 12, vai depender, né, do plástico, vai depender de como que esse material tá. Isso é um critério produtivo, né? Cada fazenda, cada produtor aí vai definir isso, né? Mas tem trabalhos aí com diferentes camadas, mostrando realmente diferença na qualidade do material, tá? E aí esse material sai e depois vai ser recolhido para poder ser organizado, né, de alguma forma, em algum lugar. Qual a vantagem disso, gente? A gente não precisa de um galpão, muitas vezes, para poder armazenar. Esse material pode ficar no tempo. Né? Vocês viram uma foto lá atrás, esse material pode ficar até ser comercializado e etc. Os cuidados aqui é realmente de manter a integridade desse plástico. Né? Se esse plástico for íntegro, se ele for mantido íntegro, a gente não vai ter problema, esse material vai ficar bem conservado. Tá? Eventualmente, a gente pode ter uma perda, né, na borda, assim como acontece no painel de um silo convencional, por exemplo, onde há ainda um contato ali com oxigênio,
mas normalmente o meio, né, a grande maioria desse material vai estar bem conservado, tá? Bom, quando a gente entra, né, nas caracterizações microbiológicas desses materiais de pré-secado, o que a gente tem, né, na literatura, a gente tem, eu trouxe um trabalho aqui para a gente ver, a maior população, né, que a gente quer que domine o processo de fermentação é a população de bactérias ácido-láticas. Isso depende também, né, do que a gente chama de flora epífita, então é a flora que já está ali na planta no momento de ensilar. Quando é feito no momento certo, com gestão da qualidade nesses processos, né, e a gente tem um material conservado e bom para ser utilizado. Se a gente pegar os dados desse trabalho, a gente teve 6 coletas, durante 6 meses de diferença, a gente teve coletas de amostra no outono e no inverno, tá? E esses autores avaliaram a influência de vários fatores sobre a higiene, sobre a qualidade microbiológica desse material armazenado. Se a gente pegar as conclusões desse trabalho, desde que bem vedado, então desde que a gente comentou, né? Desde que aquele plástico, aquele filme esteja íntegro, né? De 8 a 20 camadas de plástico, esse trabalho avaliou, e isso foi uma das variáveis, né, que foram avaliadas, não tem influência no tempo de armazenamento. Esse material vai ficar bem conservado, né, independente do tempo que ele vai ficar armazenado a partir dos 50 dias, mais ou menos, tá? O pH não é um bom parâmetro de avaliação de qualidade de silagem pré-secada, porque, como a gente comentou, a extensão da fermentação é menor do que numa silagem convencional. Então, se a gente tem menos ácido sendo produzido, o pH não vai reduzir tanto. E aí, quando a gente tem, né, um material que é bem conservado, embora o pH não esteja tão baixo, é possível de perceber isso, né, em função dessa pré-secagem, em função da matéria seca um pouco mais alta. Então, a extensão da fermentação é um pouco menor, por isso o pH sozinho, né, pelo menos, ele não é um bom indicador, tá? É muito influenciado, a qualidade é muito influenciada pelo teor de matéria seca. Em contagens de fungo e levedura acima de 5 UFC por grama de matéria seca, a gente já tem um alerta. Pode ser que esse material esteja com a contaminação acima do desejável, tá? Especialmente de fungo, né? Pensando aí na contaminação por micotoxina e etc. Algumas espécies são mais patogênicas do que outras, e aí uma coisa que além da contagem apenas por si na placa, né, esses autores fizeram a identificação da espécie do fungo. Isso é muito importante porque tem fungo que é mais patogênico, e aí os fungos que não são patogênicos, por exemplo, ou menos patogênicos, às vezes até podem ter uma contagem um pouco maior, mas isso não representa um problema grave, tá? Então a gente entender realmente, né, isso é um universo para a gente estudar, microbiologia de silagem, etc., mas para a gente entender realmente de onde está vindo o possível problema, onde está verdadeiramente aquele gargalo, né? E algumas falhas, né, de identificação, algumas falhas de caracterização microbiológica ainda acontecem por falhas na própria técnica de cultivo. Então, esse é um ponto que a própria pesquisa, a própria literatura ainda está correndo atrás de ser mais preciso, de ser melhor, né, nessa avaliação, tá? E aí aqui, gente, a maioria dos trabalhos que a gente tem são trabalhos europeus, né? A gente ainda tem que avançar muitas avaliações necessárias em trabalhos com gramíneas, com situações, com condições climáticas tropicais, que a gente sabe que muda tudo, né? A temperatura de abertura, a temperatura que esse material vai ficar, se ele está exposto ao sol, se ele está exposto à chuva, né? E assim por diante. A gente sabe que isso influencia, mas a gente não sabe que tanto que isso influencia. Então, muito ainda tem de se pesquisar, muito ainda tem de se desenvolver nessas áreas, tá? Mas só para a gente entender, né, um pouco do que essa literatura europeia traz para a gente em relação a essa caracterização, né? Especialmente em relação à contagem de fungo e levedura. A gente tem um parâmetro aqui, mais de 5 unidades formadoras de colônia por grama de matéria seca é um alerta, né? E além da quantidade, a identificação desses micro-organismos para saber se eles são patogênicos ou não, tá? Mas, via de regra, se a forragem estiver bem conservada, isso não vai ser um problema. Na maioria dos pré-secados avaliados aqui, isso não foi um problema, tá? Então, o material estava bem conservado, seguro para poder ser fornecido para os equinos.
né? Assim como a gente vai encontrar nas nossas situações aqui, caso esse material esteja realmente bem conservado. Bom, aqui um outro ponto, né, já entrando mais na utilização, uma premissa importante que a gente tem que ficar atento. Toda silagem tem uma característica que a gente chama de estabilidade aeróbica, ou seja, o tempo que essa silagem fica exposta ao oxigênio sem começar a deteriorar, sem começar a fazer deterioração aeróbica, né? Ou seja, crescimento de levedura, fungos, bactérias aeróbicas e assim por diante. Então, do ponto de vista científico, esse momento significa o momento que a silagem atinge temperatura de 2 graus acima da temperatura ambiente. Esse aumento de temperatura ele vai, né, acontecer em função do crescimento de levedura e fungo. São reações exotérmicas e o aumento da temperatura acontece a partir do crescimento desses micro-organismos. Então, a gente considera que esse material perdeu a estabilidade aeróbica quando ele aumenta 2 graus acima da temperatura ambiente. E aí, se a gente pegar nesse trabalho aqui, ó, o grupo controle, que é um grupo que não foi utilizado, né, esse trabalho foi feito com inoculantes microbianos para modular essa fermentação, para melhorar esse perfil de fermentação, e o grupo controle, que não foi utilizado nada, né, ou seja, se a gente pegar aí uma silagem pré-secada de Tifton, de Sinodon, com 112 dias, após a abertura, ela ficou 99 horas sem aumentar esses 2 graus, ou seja, sem perder estabilidade aeróbica. Então, nós estamos falando aí próximo de 3 a 4 dias, né? Isso aqui, gente, foi em condições americanas, tá? E se a gente pegar as condições tropicais, também o que a gente vê é que com 4, 5 dias esse material já começa a mofar. Então, 99 horas talvez seja um parâmetro alto se a gente pensar nas condições tropicais nossas, tá? Então, o que a gente tem que tentar entender, né? A visualização nossa, dados de campo. Com 3 dias, 72 horas, a gente já tem algum processo de perda visual, já tem algum processo de perda de deterioração. Se a gente encosta nas bolas abertas de pré-secado, a gente vai ver que tem aumento de temperatura, tá? Com 72, 75 horas. E aí a gente começa a entender o seguinte, a cada 3 dias eu preciso de calcular o consumo dos animais para poder consumir, para poder acabar com aquele material ali em 3 dias. Se eu começo a gastar mais tempo do que isso, né, eu começo a expor esses animais, começo a criar, né, um ambiente favorável ali para poder ter perda. Então, do ponto de vista prático, o que quer dizer isso, gente? A gente precisa calcular se eu tenho animais suficientes para poder comer uma bola dessa de silagem, para poder comer um silo desse em 3 dias. Se eu não tiver animais suficientes no lote, ou na fazenda, ou no aras, isso já é uma primeira premissa para eu não utilizar. Por quê? Porque eu vou ter perda, né? E aí, às vezes, a perda é grande. Nós estamos falando de uma perda aí de 40%, 50%, que dobra o preço do quilo de matéria seca que você está comprando de pré-secado. Então, começa a ficar atento para isso, porque se eu não tiver um número, um número de animais adequado para poder utilizar esse tipo de alimento, eu começo a criar, né, uma situação de prejuízo para mim mesmo, para o aras, para o centro de treinamento. Tá? Então, essa estabilidade aeróbica é importante da gente entender porque o volume de alimento é grande e eu preciso adequar esse volume de alimento à quantidade de animais que vão comer esse alimento em no máximo 3 dias. Ah, Vinícius, mas tem lugar que perde com 2. Vai ter mesmo, lugares de temperatura alta, umidade alta, situações boas para o crescimento de fungo e levedura, vai ter mesmo, tá? Mas a gente tem que ficar atento a isso e fazer esse planejamento, né? Isso é planejamento forrageiro, precisa de ser feito. Alimentação de feno pré-secado e silagem convencional de gramíneas de inverno, né? São as mesmas gramíneas utilizadas, mas são gramíneas de inverno. Aqui a gente percebe, ó, o que interessa para a gente, essa segunda linha aqui, a média de consumo, né, dos cavalos em quilo de matéria seca por dia, a gente percebe, ó, que o consumo de feno ele foi mais baixo do que o consumo desse pré-secado de alta umidade, que é esse pré-secado de 45%, 50% de matéria seca que a gente tem no campo. Então, isso aqui reforça um pouco do que a gente observa, do que as pessoas observam, que quando a gente tira o feno e coloca pré-secado, os cavalos comem mais, né? Aí tem dois vieses, né? O primeiro é que a gente tem que entender que é um material mais úmido e em termos de matéria natural vai comer mais mesmo, porque o que regula o consumo é matéria seca, né? Mas aqui a gente percebe que o consumo de matéria seca foi mais alto, tá? Então isso realmente reforça. Esses autores discutem muito sobre os motivos, né, que levam a esse alto consumo, esse mais alto consumo de pré-secado, mas não chegam a uma conclusão muito clara.
Então, mais um espaço aí para a gente poder estudar, para a gente poder entender o que pode levar, né, a essa preferência, esse aumento de consumo do pré-secado em relação ao feno, né? As composições são muito semelhantes, pessoal. Então, pode ser que tenha realmente alguma influência da umidade, né, da umidade do material. Esses autores discutem, inclusive, a possibilidade da experiência prévia desses cavalos ser o motivo ou ser o fator determinante por escolherem por comer mais ou menos, né? Bom, mas fica isso ainda um pouco obscuro, ainda um ponto para a gente poder entender e estudar, mas a gente percebe que esse comportamento se repetiu em todos os cavalos, tá? Maior consumo, maior tempo de alimentação do pré-secado em relação ao feno, né? E, por incrível que pareça, maior consumo da silagem convencional em relação ao feno e em relação aos pré-secados. Então, fica aí talvez alguma influência ou dos ácidos orgânicos dessa silagem ou da própria umidade para poder estimular, para poder fazer esses animais consumirem mais, tá? E aí, para a gente entender, né, como que essa composição, como que isso pode influenciar mais ou como que a gente pode utilizar isso de forma melhor, a gente traz um ponto fundamental, que é a coleta de amostra, né, a avaliação bromatológica desse material. Então, uma frase clássica, né, dos trabalhos aí de nutrição, que a chave para uma boa análise bromatológica está na coleta da amostra. O laboratório ele é capaz de avaliar a amostra enviada com qualidade, mas de nada adianta se ele não representar o que os animais vão consumir. Então, a coleta da amostra no pré-secado, ela deve ser feita sempre no meio, né? Há um padrão de distribuição de folha e haste pela máquina na hora de fazer essa bola, na hora de fazer esse pré-secado. E a gente precisa de acessar todo esse material para que essa amostra seja representativa. Aqui um dado interessante, né, de trabalhos, de pesquisa, de valor relativo do alimento e número de subamostras por amostra. Então, quanto menos subamostras a gente coleta, maior é a variação no resultado, né? Então, quando tem pouca amostra, quem é o maior responsável pela variabilidade do resultado? O número de subamostras, né? A própria coleta, a própria amostragem. Quando a gente faz mais amostragens, quando a gente faz mais coletas, quando a gente cria rotina, cria banco de dados, a tendência é que a gente diminua a variabilidade, né? Isso é um conceito estatístico, mas a gente precisa comentar porque é sempre importante. Às vezes a gente fala assim, vou tirar uma amostra de uma bola dessa aqui e vou representar o lote todo. Possivelmente você vai estar errando, né? A variabilidade vai estar muito alta. Então colete de mais bolas, de mais silos, para poder ter uma amostra mais representativa daquele campo, daquele corte, né? Aqui só para vocês entenderem um processo, né, que a gente usa para poder coletar a amostra. Então, quais os critérios? Né? Primeira pergunta, a área a ser cortada refere-se a um único campo de feno? Não. Se são campos diferentes, coletas diferentes. Sim, é um único campo de feno. Esse campo foi cortado no mesmo dia? Não. Inicia novamente uma nova coleta. Sim, foi cortado no mesmo dia. O campo tem o mesmo período de rebrota? Não. Então, inicia um novo processo. Sim, tem o mesmo período de rebrota. Ele vai ser ensilado no mesmo dia? Não. Então, inicia um outro fluxo de processo. Sim, ele vai ser ensilado no mesmo dia. Vai ser utilizado o mesmo aditivo? Não. Então, inicia o fluxograma para os diferentes aditivos que vão ser utilizados. Ou então, não. Sim, né? Vai ser utilizado o mesmo aditivo. Então, define o número de bolas e coleta uma nova amostra. E recoleta nesse mesmo lote aos 10, 20, 30 e 60 dias de armazenamento, para entender o que está acontecendo, né? A partir do momento que a gente entende o que está acontecendo naquele lote, com aquelas bolas, com aquele perfil de fermentação e etc., está tudo certo, né? A gente realmente sabe o que tem ali, realmente sabe o que tem na composição daqueles alimentos, tá? E aí não tem muito jeito, pessoal. A gente precisa realmente criar rotina, né? Isso aqui é uma maquininha de vácuo que a gente usa, a gente coleta a amostra. Isso aqui é Tifton 85, isso aqui é alfafa, tá? A gente coleta a amostra e faz essa amostra a vácuo, manda para o laboratório e o laboratório analisa o que tem ali de nutriente, o que tem de ácidos orgânicos, como é que está o perfil de fermentação e assim por diante, tá? Esse é o processo que a gente segue e a gente acredita, né, que a gente está errando menos, a gente está chegando mais próximo aí do que a gente tem de realmente nutriente, do que a gente tem de micotoxina, do que a gente tem aí de possibilidade
de estar dentro dessa amostra aí, tá? Então, aqui a amostra de alfafa, aqui a amostra de tifto, a gente embala, né, identifica bem o remetente e manda isso aqui para o laboratório. Bom, quando a gente pega a composição, né, eu trouxe aqui dados de pesquisa, gramíneas de inverno, né, de característica aí de gramíneas temperadas, tifto 85 e a diferença entre elas. Teores de matéria seca muito semelhantes, teores de proteína bruta semelhantes também, um pouco maior aqui no tifto. Isso aqui vai depender, obviamente, né, a proteína em si, vai depender da idade da planta, né, do estágio de maturação dela. Os teores de fibra, né, parecidos também. E aí aqui, ó, uma coisa que chama a atenção da gente é o seguinte: as gramíneas temperadas, né, de inverno, elas têm uma quantidade mais alta, expressivamente mais alta, de carboidratos solúveis, né? Se a gente fizer uma conta do CNF, lembrando que o CNF é uma variável calculada, né? Ela acumula erros de análise, etc., mas ela mostra para a gente, né, o quanto essas gramíneas temperadas têm mais carboidratos solúveis, mais carboidratos disponíveis, grandes causadores de laminite, de síndrome metabólica, de doenças metabólicas em geral, em equinos, né? Que a gente não observa em gramíneas de crescimento, em gramíneas de climas tropicais, tá? Como o caso do tifton aqui. Se a gente pegar o CNF, tanto calculado quanto os carboidratos solúveis, os teores são muito mais baixos do que dessas gramíneas temperadas, né? Por consequência, essas gramíneas têm uma concentração, uma densidade energética maior. Em média aqui, isso aqui também é calculado, né? 2,16 megacalorias de energia digestível por quilo contra 1,9. Ah, não é uma diferença tão grande, mas é suficiente, dependendo do consumo, né, para poder deixar esses animais num estado de score corporal mais próximo da obesidade, né? Nos animais que já estão numa situação limítrofe, que comem concentrado, etc., pode ser o suficiente para causar uma cólica, causar uma laminite, né? Especialmente a laminite. Então, essa diferença aqui chama muita atenção dessa composição, né? O que, quando a gente pensa que a maioria dos nossos pré-secados são de gramíneas tropicais do gênero Cynodon, a gente começa a ficar relativamente tranquilo quanto a isso aqui, porque a quantidade de açúcar solúvel, quantidade de CNF expressivamente mais baixa do que nas gramíneas temperadas, tá? Embora com características semelhantes de conservação, características semelhantes de matéria seca, né? Mas o que chama atenção aqui realmente são as concentrações de carboidratos, especialmente carboidratos solúveis, tá? Quando a gente compara com a alfafa, né, um pré-secado de alfafa, aí a coisa começa a ficar mais preocupante. Se a gente pegar, aqui, são os mesmos dados da tabela anterior, e eu coloquei aqui os dados de composição da alfafa, tá? Com matéria seca semelhante, um pouco mais baixa, né, mas com mais de 20% de proteína bruta, característica marcante das leguminosas, teores de fibra muito mais baixos, né, próximos da metade aí dos teores de fibra das gramíneas, né, tanto as tropicais quanto as temperadas, e aí a quantidade de carboidratos, né, tanto o CNF calculado quanto os carboidratos solúveis, expressivamente maiores, né? Então, um potencial risco de utilização como volumoso único, né? E aí a gente entende também o porquê, né, de todas as recomendações, do que a gente, né, observa no campo e tal, da alfafa não ser utilizada como volumoso único e compor a base volumosa da dieta, né, junto com uma outra gramínea para poder diluir um pouco dessa composição, tá? E aí mostrando também uma densidade energética muito mais alta, né, 2,5 megacalorias por quilo de energia digestível, né, com características de conservação relativamente semelhantes para o pré-secado de alfafa. Então, assim, diferenças, né, basicamente de espécies anatômicas, bioquímicas, etc., das leguminosas para as gramíneas, mas mostrando, né, às vezes a gente considera o pré-secado é um alimento que tem muito açúcar, que tem muito carboidrato. Mas de qual pré-secado nós estamos falando? Nós estamos falando de um pré-secado de gramínea temperada, nós estamos falando de um pré-secado de gramínea tropical, nós estamos falando de um pré-secado de leguminosa, né? As composições vão ser diferentes. Então, mais do que
de novo, engessar uma informação e atribuir, né, algum problema ou alguma situação a um alimento específico, vamos olhar para dentro dele e entender o que tem dentro dele. Aí sim, a gente começa a fazer relação, né, com os desafios, com os limitantes que a gente tem na utilização desses alimentos. Balancear a dieta e ver aonde que a gente precisa melhorar, aonde que a gente precisa ajustar, tá? E aí, com esses dados na mão, a gente tem uma oportunidade de entender isso aqui, ó. 2 dietas, comparando silagem e feno, tá? Peguei os dados do NRC e coloquei aqui composição média. Então, na silagem pré-secada, comendo 7 kg de matéria seca, exigência do animal é a mesma, tá? Para um cavalo de 500 kg de peso vivo em manutenção. Então, exigência de energia, 16,7 megacaloria por dia. Essa silagem pré-secada, em média, vai dar 13,3, ou seja, está faltando 3,5 megacal. Como que eu posso colocar essa energia nessa dieta? Tá? Por que é comum a gente ver animal em manutenção comendo pré-secado e ficando bem? Pré-secado de boa qualidade. Porque sobra um pouquinho de proteína, dependendo de como que ele tiver. E essa proteína entra no metabolismo energético, né? Esse excesso de aminoácido entra no metabolismo energético e supra um pouco dessa demanda. Então, esses animais ficam bem, com score corporal médio, não perdem peso, né? Tem um balanço de nitrogênio positivo, tem um suprimento de minerais adequado, relação boa de cálcio e fósforo, tá? Então, é possível de se trabalhar, né? Ah, mas aí a gente começa a aumentar a exigência, aumentar o nível de exigência com cavalos em trabalho, éguas, etc. Vamos usar isso aqui como ingrediente e vamos adequar com uma ração comercial, com uma ração formulada, né, com um suplemento específico. Poderia aumentar essa energia da dieta aqui com óleo, por exemplo, de forma barata, tá? Então, são possibilidades. A gente precisa de conhecer os alimentos e saber como que a gente pode utilizar eles. Na dieta de feno, a mesma coisa, né? Mais adequada. Por quê? Porque a composição desse feno aqui está mais adequada para a exigência desses animais. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Eu posso ter um feno pior do que um pré-secado. E eu preciso de entender o que tem lá dentro, né? Essa aqui é a premissa básica. Isso é fazer nutrição. E aí vou falar um negócio até parece óbvio, né? Mas o óbvio também precisa de ser dito. Fazer isso, gente, fazer a análise, entender o que tem ali, é fazer nutrição de precisão, sem investimento em tecnologia, né? É só usar o número, é só usar o banco de dados, usar a inteligência numérica por trás desse negócio, tá? Aí aqui eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, né, de comparar outros alimentos que vêm sendo utilizados aí com mais alto risco, como por exemplo a silagem de milho, né? Eu fiz uma comparação aqui, embora todas as reflexões aí que a gente fez para a silagem pré-secada sejam válidas, a gente precisa chamar atenção para essa questão aqui do amido, né? O grande vilão aí nas dietas, nos problemas metabólicos. Então, se a gente pegar uma dieta de pré-secado de TIFT 85 comendo 14 quilos de matéria natural, contra uma silagem de milho comendo 20 quilos de matéria natural, né, com 4 quilos de ração e 100 gramas de mineral, num custo muito aproximado, né, uma diferença de diária aqui de 1,80 para uma silagem de pré-secado, talvez nem coma 14, pode ser que o consumo seja um pouco mais baixo, então praticamente igualando os custos aí dessas duas dietas, porém a dieta com silagem de milho com um altíssimo risco de consumo de amido, tá? Com essa dieta, gente, de silagem de milho e ração, é impossível a gente balancear, a gente chegar num limite máximo de consumo de amido por refeição, né, que é de 0,1% do peso vivo. 0,1% do peso vivo de um cavalo de 500 quilos é 500 gramas. 500 gramas de amido por refeição, olha só, esse cavalo aqui, por exemplo, comeria quase 4, né, um pouco mais de 4 quilos. 4 quilos praticamente de amido ao longo do dia. Então, 4 quilos eu teria que fracionar isso em 8 refeições. Como é que fica a logística? Como é que fica a operação disso? Como é que fica o manejo, a equipe no dia a dia? Tá? Então, muito cuidado com essas dietas. E aí, o pré-secado, né, a silagem pré-secada, embora seja silagem, tenha todos os riscos da contaminação, do perfil microbiológico, etc., é uma oportunidade de a gente usar um volumoso de baixo amido. Tá? Uma silagem conservada, um alimento conservado, mas de baixo amido. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque é uma possibilidade real, tá? Com um risco muito mais baixo. Beleza? Bom, para a gente já ir caminhando para o final, né? Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento é que a gente tem de usar os fundamentos nutricionais para garantir o suprimento adequado de nutriente, seja qual for a categoria que a gente estiver falando.
né, prezando pela saúde do trato gastrointestinal e pelo equilíbrio dos indicadores zootécnicos e, quando for pertinente, dos indicadores financeiros do sistema de criação ou produção de equino. E para isso, moçada, não tem outro jeito. A gente precisa de criar método, tá? Precisa de definir meta, definir objetivo e mensurar resultado, trabalhar em cima de número, tomada de decisão sempre em cima de número. Toda vez que a gente não usa uma inteligência, não usa, quando eu falo inteligência, eu quero dizer o banco de dados, eu quero dizer o número. Toda vez que a gente faz isso, a gente corre um risco de tomar decisão ruim, tá? Então, eu costumo dizer muito que quem planeja, às vezes erra, e quem não planeja, às vezes acerta. A gente precisa começar a usar dados, precisa começar a levantar número, precisa começar a entender como é que as coisas funcionam dentro do ARAS, dentro do centro de treinamento, né? E como que esses elementos podem ser melhor utilizados aí na rotina e na dieta desses equinos, independente da categoria, tá? Nós estamos falando de potro, receptora, doadora, atleta, é possível. A gente só precisa de entender como. Beleza? Vamos ficar à disposição na mesa redonda, né? Mandem as dúvidas, fiquem à vontade, tá? Estou à disposição aqui. Se quiserem mandar pergunta, fiquem à vontade. Estou à disposição aqui. Muito obrigado. Para a gente trazer um pouco do que a gente tem feito no campo, a gente trazer um pouco do que a gente tem feito na pesquisa, né? E compartilhar isso com vocês foi uma grande honra. Muito obrigado, até mais tarde.